revisão que anda fazendo nos últimos dias, a gente começa o nosso programa toda tarde nesta segunda-feira com energia total. Aliás, nesta época do ano aumenta muito a procura de cirurgia plástica. Por isso ele esteve aqui nos nossos estúdios, Dr. Carlos Alberto Borges, falando um pouquinho sobre a cirurgia. E ainda vocês vão ter um Sushi Man dando uma receita muito bacana. Tudo isso nesta segunda-feira, eu encontro vocês aqui logo após o intervalo. Eu tive a honra de estar aqui nos nossos estúdios com o Dr. Carlos Alberto Borges e dá uma olhada como foi esse bate-papo. Roda aí a matéria. Nós temos o prazer hoje em recebê-lo nos nossos estúdios. Dr. Borges, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Prazer é meu. Prazer é meu, imagina. Agora, cirurgião plástico, tem gente que tem muito medo e tem gente que adora, porque cirurgia plástica tá em alta, né? É meio viciante. Todo mundo diz isso. Depois que faz a primeira, aí já vê que consegue, né, lidar com a situação, aí já faz alguma outra e assim sucessivamente. Tá assim mesmo. Brasil, muitas cirurgias plásticas, né? Cada vez mais aumentando. O número de profissionais aumentou, logicamente. A qualidade hoje, mundialmente, a cirurgia plástica mundialmente é considerada de qualidade excelente. As pessoas têm mais acesso, o nível de vida melhorou, então virou praticamente uma coisa do dia a dia. Que maravilha. Agora, o nosso assunto hoje é a questão da cicatrização. Muitas pessoas mandaram um e-mail para a gente perguntando das cicatrizes. Se tem como evitar uma queloide, se depende da pele. Como funciona a questão da cicatrização na cirurgia plástica? Depende da pessoa? Parcialmente. Sempre que houver uma lesão, seja ela cirúrgica, ou você caiu, se machucou, sempre que existe uma agressão ao corpo, existe uma marca, vai existir uma cicatriz. A grande maioria evolui muito bem. O queloide acontece numa população muito pequena, a estatística de queloide é muito pequena. E frequentemente, a grande maioria das pessoas tem antecedentes, porque a grande maioria já faz a cirurgia como adulto. E já caiu na infância, sempre teve um cortinho, sempre tem uma marca de vacina, um furo de brinco. Quem tem queloide, o furo de brinco é suficiente para dar um queloide. Com certeza, eu tenho a queloide. E às vezes grandes. Então, o queloide, ele sempre tem alguma denúncia, se o profissional prestar atenção, sempre tem alguma coisa que pode sugerir que vai ter problemas. Que tem uma predisposição. Exato. Já para ter o problema. As cicatrizes, de modo geral, dependem de dois componentes. Uma é do cirurgião. O cirurgião fazendo uma cirurgia bem feita, colocando as estruturas na posição, indicando a cirurgia corretamente, fazendo tudo certinho, tendo capricho com a cirurgia. Óbvio, tudo isso facilita muito, praticamente 50% do resultado. Só 50%? Porque tem uma outra parte que depende do paciente. Tá? A cicatrização da pessoa é uma coisa que está na genética. Quem tem um queloide, por mais cuidados que você tenha, por exemplo, nunca o profissional pode prometer que vai ficar uma cicatriz imperceptível. Depende do cuidado também da pessoa em casa depois da cirurgia. Isso faz com que a cicatriz fique mais ou menos feia, escura ou clara? Tem vários cuidados. A cicatriz, para chegar num ponto de algum amadurecimento, de alguma resistência, leva 3 meses. Então, por exemplo, se você tem uma cicatriz em qualquer região e você estica demais essa pele, porque você pratica esporte ou porque abusa realmente, tá? Então você tende a alargar a cicatriz. Não acontece frequentemente o queloide, não é o comum ter o queloide. O queloide acontece em quem tem geneticamente um problema. Certo. Agora, por exemplo, uma pessoa que faz uma cicatriz abdominal, vertical, não
não precisa ser cirurgia plástica, que fez qualquer cirurgia abdominal. Pelo fato da cicatriz ser contra as rugas que nós temos no corpo, as linhas que nós temos no corpo, isso aqui, ó, por exemplo. Se eu fizer um corte aqui, vai ser sempre melhor do que se eu tiver um corte vertical. No abdômen, um corte vertical frequentemente vai alargar, por mais cuidados que se tenha. Por quê? Porque você mexe o tempo todo, você não tem como imobilizar essa região. Essa pele está sendo tracionada muito mais do que no sentido horizontal. Entendi. Então tem vários componentes que influenciam. Se a pessoa exagerar na falta de cuidados, né? Obviamente pode prejudicar a qualidade da cicatriz. Se a pessoa tomar sol logo depois da cirurgia, a cicatriz, não que a cicatriz vá ficar queloidiana, não é isso. Ela vai ficar manchada. E essa mancha às vezes demora, sabe, Qual é 3, a 4, 5 vezes mais o tempo que leva para amadurecer, vai ser muito maior. A mancha vai ficar durante muito mais tempo do que a pessoa gostaria, óbvio. Quantos meses eu devo ficar sem tomar sol depois de uma cirurgia? O sol na cicatriz, em cima da cicatriz, Nunca. Pelo menos uns 6 meses. Nossa, bastante. Na cicatriz, porque pode manchar. Tá? Certo. Agora, Depois disso... Agora se tá, por exemplo, fez um silicone, uma área coberta, Mas não tem problema. Depois de um mês eu libero os pacientes, não tem problema com isso. Nós passamos mais de 1/3 das nossas vidas deitados nos nossos colchões. Agora, gente, não é fácil sair comprando colchão. Você precisa de uma loja de credibilidade e que, ao invés de vendedores, tenham consultores para indicar o melhor colchão para você e para sua família. E na Ortobon vocês encontram tudo isso e com muita variedade. Tem colchões de espuma, colchões de mola com a vantagem da nanotecnologia, nanopartículas que deixam o seu colchão muito mais resistente. Então já sabem, visite o Ortobon ali na Afonso Vergueiro 2714, em breve nova loja e telefone no seu vídeo. E o nosso bate-papo continua, Dr. Carlos Alberto Borges. Outra questão que a gente recebeu bastante é quanto à idade da cirurgia plástica, no caso, quem quer mexer com estética. Qual é a idade recomendável? Porque hoje as adolescentes já querem fazer prótese, já estão vendo, né? A gente está caminhando para isso. Esse é um problema. Como que funciona? O que os médicos dizem a respeito disso? Orientação. Os extremos se ampliaram. Tá? Faz 30 anos que eu faço cirurgia e deu para notar uma diferença muito grande no comportamento das pessoas. Então, hoje, a camada mais jovem, meninas de 14, 15 anos, querem colocar silicone, por incrível que pareça. E também o outro extremo, pessoas mais maduras, 70, 75, 80 anos, também estão procurando cirurgião plástico porque estão bem, estão saudáveis, vão viver mais 10, 15, 20 anos ou até mais. E, obviamente, querem estar com uma aparência boa. O problema maior para a gente é o pessoal mais novo, tá? Não é nem em termos de corpo. Você vê jovens de 15 anos hoje que, óbvio, tem o corpo de uma pessoa totalmente adulta já. O corpo já evoluiu. Pelo corpo a gente não fala a idade. Exatamente, tá? Então, mas a gente tem um outro grande problema. A cabeça não evoluiu. Esse é um ponto difícil para a gente como profissional. Então, a pessoa não tem maturidade, ela está querendo fazer a cirurgia como se fosse comprar um iPhone, entendeu? Ah, não deu certo, eu troco. Aquela roupinha lá, vou Exato, exatamente. Lá, devolvo. Exatamente. E às vezes não tem maturidade, tem dor no pós-operatório, você tem que tomar cuidados. A dor, a mulher, não, vocês são excepcionais. A mulher não dá muita bola para a dor. Eu sou um pouco exceção, que eu sou meio pamonha. Mas geralmente as mulheres lidam muito bem mesmo com a dor. A preocupação é a expectativa. Quanto mais jovem a pessoa, né, o adolescente, normal, todo mundo é assim, não é crítico ao adolescente, pelo amor de Deus. Mas o adolescente é
totalmente perfeccionista. Tem que sair como ele imaginou, como ela imaginou. Entendi. É uma fase da vida que a gente quer tudo certíssimo, tá? E às vezes tem casos que você olha para a pessoa, viu? Será que você precisa dessa cirurgia? Acontece essa questão. O cirurgião vai lá e fala, olha, eu acho que não é. E a pessoa... Uma dificuldade que nós temos hoje, porque a adolescente, a menina de 15 anos, ela não vai sozinha consultar. Ela vai com os pais. Amigas. Vai com a mãe. Vai com a mãe. O pai geralmente não tá junto, pai não, né? O pai foge um pouco. Mas vai com a mãe. E a mãe tá apoiando. A mãe tá... Não, pode fazer. Uhum. E é difícil a gente explicar isso, às vezes, para a pessoa que não está no melhor momento. Tá, pode fazer? Pode. Mas talvez seja interessante amadurecer um pouquinho mais, né? As ideias, para que aí sim fique satisfeita, tenha um pouco mais de consciência daquilo que vai fazer. E ainda hoje a cirurgia plástica mais pedida, a mais procurada, é ainda o silicone? É. Na sequência, lipo. Exato. Ou não? É? Exato. A primeiro lugar, despontando realmente, é o silicone de mamas. Certo. Tá? Porque tem silicone em outros lugares também. A mais comum hoje é o silicone de mamas. Em segundo lugar, a lipoaspiração. Agora, na questão da lipoaspiração, eu sempre tive uma dúvida. Essa não é do nosso e-mail, essa é minha. A lipo, muitas pessoas falam lipo light, lipo não sei o quê, lipo nananã, de intensidade. Tudo não lipo. É tudo lipo? É tudo lipo, logicamente. Não tem uma... A lipo light, o que é a lipo light? O conceito de lipo light é você fazer uma lipoaspiração com anestesia local, tá? Então é uma coisa pequena. Entendi. E, óbvio, tem algumas indicações. Pessoas que têm uma gordurinha, um pouquinho em tal local, tá ótimo, dá para você fazer com anestesia local. O anestésico local, ele é excelente se você respeitar um determinado volume, uma determinada concentração. Até um determinado ponto, ótimo. Se você passar daquele limite, ele é extremamente tóxico. Então a gente tem que tomar cuidado. Então, vai fazer, por exemplo, a parte de trás e a parte da frente, não dá para fazer. Você vai entrar numa faixa de risco desnecessária. Entendi. É preferível lançar mão de um outro tipo de anestesia. Entendi. Um bloqueio, uma hack, uma perdural ou até anestesia geral. Entendi. Aí é melhor até do que fazer com anestesia local se for uma área maior. Então, a diferença, pelo que eu estou entendendo, é no procedimento, na verdade. No tamanho da cirurgia. Você vai usar uma cânula, você vai tirar gordura. Da mesma forma. Exato. Né? Porém, menos ou mais quantidade. Exato. Os cuidados são os mesmos. O que você vai fazer, obviamente, são os mesmos. A anatomia, você tem que saber a anatomia, você tem que saber onde você está introduzindo a cânula, para que, obviamente... Não é que... Você fazer uma lipo light não quer dizer que seja mais seguro. Óbvio, quanto menor a cirurgia, óbvio, a agressão é menor. Tá? Mas se você ultrapassar a indicação da lipo light, você vai entrar numa faixa de risco, obviamente, desnecessária. Entendi. Tá? Muito obrigada, doutor, pelas suas informações. Eu tenho certeza agradeço. que você em casa está falando, mas não perguntou daquilo, mas é para isso mesmo. Você vai lá, entrar no nosso site todatarde.com.br, deixa a sua dúvida que nós vamos entrar em contato com o Dr. Borges e vamos procurar responder para vocês, ok? Muito obrigada pela sua presença novamente. Obrigado. Obrigada a vocês também. Muito legal a matéria, queria agradecer ao Dr. Carlos Alberto Borges pela presença nessa agenda tão cheia que ele tem, reservou um espacinho aí pra gente do Toda Tarde. Bom, agora é intervalo e na volta uma receita bem facinha com Sushi Man. Centro Terapêutico Araçoiaba, capacidade para 400 internos, extensa área verde, infraestrutura completa para acomodação dos pacientes, piscinas, salão de jogos e quadra poliesportiva. Centro de saúde com mais de 30 profissionais especializados, além de acomodação VIP para familiares durante a visita. Clínica completa para melhor atendê-lo.
Ele é Sushi Man e trouxe uma grande variedade de sushis para você aprender. Olha isso. Boa tarde, Tati. Eu sou o Felipe. A receita de hoje é o sushi, uma comida leve, baixas calorias. E tem alguns segredos. Eu vou estar tentando passar um pouco dessa cozinha para vocês. O arroz é do tipo japonês, você encontra em um hipermercado ou em loja de produtos naturais. É legal também ajudar com pegar uma panela elétrica, com o auxílio da panela elétrica ela vai te ajudar bastante, ela já vai dar o tempo certinho do seu arroz. 3 copos de arroz, você lava bem de 3 a 4 vezes até que a água fique bem clarinha. 4 copos de água, colocou na panela, ela vai dar o tempo correto do preparo, seu arroz já vai estar pronto. O segundo passo é o preparo do molho su, que é conhecido como tempero de sushi. 200 ml de tempero para sushi, 160 gramas de açúcar, uma pitada de sal, uma colher de saquê. Colocou em fogo baixo para diluir os sólidos, diluir o açúcar, diluir o sal, vai estar pronto o seu molho su. Despejou por cima do arroz, mistura delicadamente para que não haja quebra do arroz. Vamos lá, agora vamos começar o preparo pelo sushi, o rossomaki, tá? Aqui a gente vai precisar de uma faca bem afiada, um pano umedecido para que a gente possa limpar a faca. Aqui nesse potinho só tem água para estar umedecendo as mãos para a gente poder trabalhar com o arroz, sem que ele fique grudando o tempo todo nas suas mãos. Que é o nori, quando você compra o nori, vem uma folha inteira, a gente parte ela na metade, tá? Espalha o arroz, tá? Eu vou começar fazendo o rossomaki de cani. Importante lembrar que o nori deve ficar a uma distância da extremidade do sudare, que é a esteira, para a gente poder estar virando, dando a primeira volta no sushi. Aqui também é importante lembrar, a gente deixou uma faixa do nori, da alga, sem o arroz. Nessa faixa a gente vai umedecê-la e ela que vai estar fechando o nosso rossomaki. Dá a segunda volta, pressiona um pouco. Mais uma volta. Agora eu vou estar preparando um rossomaki de salmão. O salmão você encontra no supermercado, você encontra ele já limpo. Essa parte aqui é a barriga do salmão, eu vou estar tirando algumas fitas dela. Que é importante lembrar também que esse aqui é o sudare, é a esteira. A gente plastifica ele, a gente compra um desses, um papel filme, né, que a gente chama, e passa pela esteira para que o arroz não grude. Sem o papel filme a gente não consegue fazer o sushi. Agora vamos fazer o uramaki. A diferença entre o rossomaki e o uramaki é que o rosso é pequeno, o ura é um sushi do tamanho médio. O arroz dele vai por fora da alga, tá? A gente preenche a alga toda com o arroz. Gergelim torrado, a gente espalha por cima do arroz. Nós vamos virar agora o arroz pro lado da esteira. Que recheio que a gente vai usar? Vamos fazer o uramaki Califórnia, que é a manga, o pepino e o kanikama. Primeiro tombo. A gente pressiona um pouco o recheio para que ele fique no formato desejado. Continua, segunda volta, terceira volta. No caso do uramaki não tem necessidade de umedecer a alga, o próprio arroz já fecha o sushi e ele fica prontinho, como você pode ver aqui. A gente faz um corte no meio,
Pode tirar as pontas. Se sua faca sujar um pouco, bastante importante sempre estar limpando ela, para que não fique grudando o arroz, para que o corte não saia errado. Tá pronto o rossomaki de cani. Tá pronto nosso prato de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Muito legal a dica do sushi, né? Bom, nessa época do ano é super saudável, bem levinho. Então, se você perdeu algum passo a passo, não precisa complicar. Vai lá no nosso site, todatarde.com.br. Você clica no dia de hoje, que é o dia que foi exibido o programa, e vai poder rever a matéria, ok? E através do nosso site também, eu estou esperando a sua dica, a sua sugestão, a sua crítica também do nosso programa, porque tudo é muito bem-vindo. O importante é que a gente troque informações. E, aliás, eu quero saber quem é você, pessoal da região. Nós estamos transmitindo toda tarde para 28 cidades. Então, a gente está esperando a galera da região também entrar em contato, porque nós podemos fazer uma visita para você. Agora, não se esqueçam, amanhã a gente tem um encontro marcado aqui, na tela da TV Sorocaba SBT. Espero o seu recado. Um beijo, te vejo amanhã.